Tomando um cafezinho aqui, lanchando um pouco. Estou aqui meditando sobre a vida e muitas vezes as pessoas elas têm de tudo, outros não têm nada. E aí a gente para pensar que tem muitas pessoas que tudo que tem reclama. Se tem pouco reclama, se tem muito reclama. E uma pequena história que diz assim que um homem rico estava na janela de um prédio e ele olhou lá para baixo e viu um mendigo catando lixo numa lixeira. E ele olhou e falou assim: ainda bem que eu não sou pobre. E aquele pobre, ele ali catando lixo naquela lixeira, ele passou e viu uma pessoa perturbada da cabeça, um louco, um maluco, vamos dizer assim, né? Correndo nu. E ele falou assim: ainda bem que eu não sou louco. E aí aquele louco correndo, aquela pessoa com problema mental correndo pela rua, passou e viu uma ambulância no trânsito, pegando uma pessoa doente que estava em uma maca. E aí ele parou e falou assim: ainda bem que eu não sou doente. E muitas vezes nós temos tudo e não agradecemos a Deus pelo que nós temos. Estava meditando a palavra de Deus agora há pouco, como sempre faço. Um tempinho que tenho, Deus me instrui a meditar sobre a sua palavra. E olhando no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 18, a palavra de Deus fala para nós que toda graça que nós temos que dar graças a Deus. E muitas vezes a pessoa não tem um pouquinho do que o outro tem e não vê aquilo ali com os olhos que Deus lhe deu. Não aceita e aí já começa a murmurar, já começa a lamuriar. Por que o fulano tem e eu não tenho? Por que só os outros conseguem e eu não? Às vezes o que Deus deu para o outro não era necessário para que eu fosse feliz com aquilo. E eu não conformo, às vezes você não conforma, o outro não conforma e quer sempre dar um passo além do que ele precisa, do que ele pode. Um passo em um terreno em que não é o que Deus quis para ele. Então, aceite tudo que você tem, coloque tudo na presença de Deus, agradeça a Deus por você só ter o que você tem. Porque às vezes a tua felicidade não está naquilo que o outro possui. Aquilo que o outro possui, ou melhor do que aquilo, Deus não deixou para a sua felicidade. A sua felicidade às vezes está escondida dentro do seu coração, na sua simplicidade e na sua humildade. A arrogância, a prepotência, o orgulho, a ganância, ela não traz felicidade para ninguém. Percebe-se que nessa historinha que eu contei, o rico de lá de cima olhou para baixo e viu um mendigo. E ele achou superior aquele mendigo, não porque ele estava mais alto, mas porque ele tinha um grau financeiro melhor. E viu aquele mendigo lá, ele não se deixou ser tocado por Deus em descer e ajudar aquele mendigo. O orgulho tomou conta dele até no limite do pescoço. E ele falou: ainda bem que eu não sou pobre. Muitas vezes a pobreza está no nosso coração, no nosso espírito.
E através dessa pobreza, lá na frente, nós não teremos a felicidade que Deus deixou para nós, porque a arrogância, o orgulho, a falta de humildade tomou conta do nosso coração. Percebes que lá na frente o louco, a pessoa que estava perturbado, ele disse assim: ainda bem que eu não estou doente. A pior coisa da vida do ser humano hoje é ter dinheiro e viver dentro de um hospital, desesperado por um problema que não tem mais solução, e sabe que a sua conta está recheada de dinheiro, mas aquele dinheiro que está na sua conta não pode fazer muita coisa para salvar a sua vida. Então, quando você estiver lá no alto do prédio, na janela, com a sua conta recheada, carro novo na garagem, uma casa mobiliada, olhe lá para baixo, às vezes lá na lixeira do seu prédio, tem alguém que precisa de uma obra, de uma ação melhor que vem do seu coração para te dar um pouco de felicidade. Às vezes a felicidade daquele que está catando lixo está nas suas mãos. Uma obra de caridade, um abraço fraterno. E muitas vezes você não tem para dar, porque você acostumou nas alturas da arrogância, da ganância, do poder e no ter e no ser. E Deus não quer isso para nenhum de nós. Deus nos deixou aqui nessa terra uma passagem rápida, uma passagem que é como o vento. Ele nos deixou aqui para que possamos estender mais as mãos para quem precisa. O Natal passou. As pessoas da agora em diante muitas vezes esquecem que a fome vai continuar no lar de muitos que não têm condições. Que Deus possa abençoar você, a sua casa, o seu coração, e que você possa ter mais humildade, assim como muitos têm por aí e vivem dividindo um pouco do que têm com aqueles que não têm nada. Que Deus abençoe a todos.